operar, o fogo vai cair, o pecado vai queimar. Eu vou mexer a brasa e pôr lenha no altar. O Espírito de Deus já começou a batizar. Mas hoje aqui o mudo vai falar, o cego pode ver, o coxo vai andar. O anjo da vitória já entrou neste lugar, e a bênção prometida hoje Deus vai entregar. Glória, glória, fogo, santa labareda. Veja a unção de Deus no meio da igreja. Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda de lá. A chama do Espírito não pode se apagar. Glória, glória, fogo, santa labareda. Veja a unção de Deus no meio da igreja. Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda de lá. A chama do Espírito não pode se apagar. Deus vai operar, o fogo vai cair, o pecado vai queimar. Eu vou mexer a brasa e pôr lenha no altar. O Espírito de Deus já começou a batizar. Mas hoje aqui o mudo vai falar, o cego pode ver, o coxo vai andar. O anjo da vitória já entrou neste lugar, e a bênção prometida hoje Deus vai entregar. Glória, glória, fogo, santa labareda. Veja a unção de Deus no meio da igreja. Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda de lá. A chama do Espírito não pode se apagar. Glória, glória, fogo, santa labareda. Veja a unção de Deus no meio da igreja. Quem manda aqui, quem manda ali, quem manda de lá. A chama do Espírito não pode se apagar. Glória, glória, fogo, santa labareda. Levítico capítulo 6, do 8 ao 13. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Vamos repetir esta passagem, esta frase: toda noite até pela manhã. Toda noite até pela manhã. Mais uma vez: toda noite até pela manhã. Ok. E o fogo do altar arderá nele. Prosseguindo: o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois vestirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Vamos repetir: mais o sacerdote. Não, vamos repetir: mais o sacerdote acenderá lenha. Vamos. Mais o sacerdote acenderá lenha. Mais uma vez: mais o sacerdote acenderá lenha. Acenderá lenha nele cada manhã. Diga: cada manhã. Vamos repetir de novo: cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Vamos repetir: em ordem o holocausto. Em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Vamos repetir todos nós, vamos falar todos juntos o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se você puder sentar com a sua Bíblia aberta, você senta aí, porque nós vamos pregar em cima deste texto lido nesta noite, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós vamos falar nesta noite sobre esta ordem que Deus deu aqui para Arão e os seus filhos, sobre este altar aqui de sacrifício. Nós vemos aqui Deus dando uma ordem para Moisés, para que ele dissesse para Arão e seus filhos que eles cumprissem esta determinação de Deus. Antes de nós falarmos sobre o altar, nós vamos falar aqui sobre o santuário ou o tabernáculo, porque esse altar ele ficava no átrio do tabernáculo, também conhecido como santuário. Por incrível que pareça, nesta noite o presbítero Cláudio, ele falou que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que nós somos a casa de
Deus está também aí, ó, está enquadrada nessa mensagem aqui. O nosso irmão ali também falou que nós somos renovados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 também está embutido nesta mensagem. Então a gente observa que o Espírito Santo está entre nós, ordenando essa vigília. As coisas que estão acontecendo aqui estão em harmonia com o Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer nesta noite é que Deus ordenou Moisés, primeiramente, fazer um santuário, um tabernáculo. Isso está em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e ele diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Você sabe que Deus determinou para Moisés, deu a planta de um tabernáculo lá em cima do monte, mas aquele tabernáculo Deus mandou Moisés construir, existia um objetivo. E qual era o objetivo daquele tabernáculo? Aquele tabernáculo era o lugar do encontro de Deus com o seu povo. Dentro daquele santuário o Senhor se encontraria com o seu povo. Por isso que esse versículo de Êxodo 25, versículo 8, ele diz assim: me farão um santuário e habitarei no meio deles. A própria palavra tabernáculo significa habitação. Quando a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, essa palavra no original, habitou, é o mesmo que tabernaculou. Tabernáculo quer dizer habitação. E o tabernáculo, propriamente dito, ele tinha 3 partes. E essas 3 partes do tabernáculo se chamava átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. O tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, santo e santo dos santos. E neste tabernáculo, logo quando se entrava no átrio, encontrava-se o altar do holocausto. O altar do holocausto, onde o sacrifício era apresentado diante do Senhor e era queimado. Antes do sacerdote, o sumo sacerdote, chegar à presença de Deus, ele tinha que primeiro passar pelo altar do holocausto, onde o fogo iria consumir aquele sacrifício. Deus iria receber do céu como incenso suave, e então ele poderia prosseguir para a pia para se lavar, e ali ele ia naquela trajetória até chegar no lugar santo dos santos. O povo de Israel ficava do lado de fora, era 12 tribos, cada um tinha uma localização. Aquele dia era o dia do encontro com Deus. Mas agora no Novo Testamento nós não temos um tabernáculo feito por mãos humanas para que a gente vá, leve um cabrito ou um carneiro e sacrifique e entre dentro dele. Agora o tabernáculo somos nós, conforme já foi falado aqui pelo presbítero que não sabia o que eu tinha preparado nesta noite. O tabernáculo de Deus agora é o homem, é aquele que entregou a sua vida para Jesus, foi aspergido o seu coração pelo sangue do Cordeiro. E assim como o tabernáculo, ele tinha uma divisão tríplice, ele era dividido em átrio, santo e santo dos santos. Assim também nós somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo. Se nós somos o tabernáculo de Deus, então nós temos um altar, e esse altar ele precisa estar aceso, porque Deus ele deu a determinação para os filhos de Arão para que eles acendessem o altar e esse altar permanecesse aceso. Meu querido, a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 10, na parte A: e temos um altar. Nós temos um altar. E eu fiquei meditando e perguntando para Deus: aonde é que está esse altar dentro da minha vida? Aonde é que esse altar está? E eu fui para Lucas capítulo 24, quando os discípulos estavam indo no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, e ele se aparelhou junto com aqueles discípulos que estavam tristes porque Jesus tinha sido crucificado e tinha sido sepultado, ainda que eles tinham ouvido dizer que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando naquela história. E Jesus começa a caminhar com ele no caminho de Emaús e começa a dizer: de quem vocês estão conversando? E eles começam a dizer: nós estamos falando sobre Jesus de Nazaré, um profeta que veio nessa terra. Tu é algum peregrino por aqui que não sabe da história que está acontecendo aqui em Jerusalém nesses dias? E Jesus começa a discorrer de escrituras. A Bíblia diz
padecer, mas que ia ressuscitar no último dia. E de repente aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles vão retirando para sua casa e eles convidam Jesus para entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa deles, Jesus vai participar de uma refeição. Jesus pega o pão e vai dar graças. E quando Jesus levanta o pão e diz: Pai, a ti dou graças, eles reconheceram aquela voz. Foi a mesma voz que no Monte das Oliveiras agradeceu o pão e multiplicou o pão. Quando eles abriram os olhos, ele falaram: é o mestre que ressuscitou. Mas quando eles procuraram Jesus, Jesus não estava mais ali, porque agora Jesus tinha um corpo que podia atravessar paredes, atravessar qualquer lugar, e Jesus não estava mais ali. E uns discípulos começaram a dizer para os outros: olha, era ele. Você não percebeu que quando ele pregava, os nossos corações estavam ardendo? Vocês não perceberam que quando ele discorria as escrituras, o nosso coração queimava? Então Deus me mostrou que o nosso coração é o altar de Deus, é o altar que tem que estar em chama, é o altar que não pode estar apagado, é o altar que tem que queimar noite e dia para fazer a obra do Senhor e adorar toda noite até pela manhã. Olha o sacrifício aí. Para que ele ia acender fogo se não tivesse sacrifício no altar? Para que Arão iria colocar fogo, os filhos dele iam colocar fogo no altar se não tinha sacrifício? Tem que ter sacrifício, porque se não tiver sacrifício, para que fogo? Deus não vai mandar fogo à toa, tem que ter sacrifício. Agora o que eu acho interessante aqui é o seguinte: olha o que Deus disse: o fogo tem que arder sobre o holocausto toda a noite. Só isso já bastava para mim? Falar toda noite para mim já era o suficiente. Eu já sabia que tinha que começar à noite e terminar de manhã, mas ele faz questão de frisar toda a noite até pela manhã. Ele faz questão de acrescentar isso, dizer que é toda a noite até amanhã. Isso que nós estamos fazendo aqui é um sacrifício. É Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus manda a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Quantas pessoas trabalharam o sábado todo? Quantas pessoas tiveram 1001 afazeres? Não era para estar aqui. Quantos chegaram aqui se arrastando? Isso é sacrifício vivo. Isto é passar uma madrugada na presença de Deus, sentado numa cadeira dura, num banco desse, um ventilador para que não esteja ventilando bem, não tem ar-condicionado, largou a cama, largou o colchão, largou tudo para lá e vem buscar a Deus. Isso é sacrifício. Quem pode levantar a mão e adorar Ele? Olha, Deus 13, versículo 15 diz: ofereçamos sempre a Deus o nosso sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. Hoje ninguém precisa trazer um cordeiro nem um carneiro para dentro da casa de Deus, porque o sacrifício da cruz para a salvação já foi lá, Jesus na cruz do Calvário. Mas o sacrifício de louvor, sabe o que é? Você está todo arrebentado aí, mas está dizendo: glória a Deus, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. A tua coluna está doendo, mas tu está abrindo a tua boca e está dizendo: Jeová, tu é demais, manda mais porque eu quero. Já está até com carro no pé, mas se Deus te levantar para sapatear, tu vai com carro e tudo, porque isso é sacrifício de louvor. Tem que ter sacrifício, senão não tem fogo. Tem que ter sacrifício, irmãos. Esse é o evangelho verdadeiro. Observa o que eu vou dizer para você aqui. Eu achei interessante essa passagem. O holocausto tinha que queimar a noite toda até pela manhã. O altar é o nosso coração, mas o holocausto hoje somos nós, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo. E numa pessoa ficar 2 horas ajoelhada, 3 horas ajoelhada, o joelho doendo, o que é isso? É sacrifício. Uma pessoa renunciar ao pecado do mundo, renunciar a toda a podridão que o diabo oferece. Isso é sacrifício.
Aleluia. Fala assim: vou bater o prato e volta. E quando bate o prato, bate o sono. Misericórdia de Deus. Eu fui numa vigília lá no Rio, uma igreja, uma vigília estava abençoada igual essa. 3 horas tinha um canjicão. Para que foram mandar aquele canjicão? 3 horas acabou, o negócio acabou. Falei: agora o final da vigília vai ser bom demais. Bom demais. O povo passava do canjicão e saía pela porta dos fundos. Voltou só uma meia dúzia para a igreja, porque o povo estava de pança cheia. Eu sei que tu está com fome hoje, mas a glória de Deus vai invadir a tua vida. Mas o povo do céu vai invadir. Você vai sair cheio agora. Eu vou descer no direito. Fala que você vai descer a fogo aí em nome de Jesus. Vai, fala para ele, descer a fogo aí. Dá vontade de montar. Quem está sentindo a glória de Deus aí? Quem está sentindo o povo de Deus? Se não tem sacrifício, não tem fogo. Isso é verdade, meu querido. Moisés falou para Deus assim: eu quero ver a tua glória. Eu rogo, quero ver a tua glória. Sabe o que Deus falou para ele? Então sobe no monte, Moisés. Ele subiu no monte altíssimo, com 80 anos de idade. Chegando lá em cima, Deus falou: fica atrás da rocha. E ali ele viu a glória de Deus. Quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João, Jesus falou: vou para o monte orar. E eles falaram: vou também. A Bíblia diz que era um monte muito alto. Ninguém sabe dizer onde era esse monte. Era um monte muito alto. Imagina eles subiram até lá em cima para passar uma vigília em cima daquele monte. Mas nem os discípulos viram o que eles viram: Jesus se transformando em glória. O seu rosto brilhava como o sol. Os segredos de Deus são só para aqueles que têm realmente coragem e garra para sacrificar, para ver a glória de Deus. Quem quer sacrificar para ver a glória de Deus, pagar o preço, renunciar, largar o pecado, santificar, passa vigília na presença de Deus. Primeiro tem que ter sacrifício. Segunda atitude que nós precisamos tomar para que o fogo esteja aceso. A Bíblia diz no livro de Provérbios 26, versículo 20: sem lenha o fogo se apaga. Nós temos que buscar lenha. A lenha é um símbolo da oração. Você não vai ter altar aceso nunca se você não tiver lenha para colocar. Você lê um versículo aqui comigo, em que a Bíblia diz que Deus deu ordem para o sacerdote todos os dias pela manhã colocar lenha, porque é a lenha que vai alimentar o fogo. É a lenha que vai alimentar o fogo. O crente para de orar, o altar apaga. Ele continua orando, o altar continua aceso. Lenha significa oração. Se nós queremos fogo no altar, nós temos que ter vida de oração. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 28, versículo 3, sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Paulo, ele chegou na ilha de Malta. Paulo estava indo para Roma e o navio dele desembarcou ali naquela ilha de Malta. Você já deve ter lido isso na Bíblia, Atos capítulo 28. Mas quando chegou ali estava um frio intenso, um frio terrível. E alguém falou: vamos acender uma fogueira, vamos tocar fogo na lenha, vamos acender uma fogueira aqui, porque se a gente acender essa fogueira, ninguém morre. É isso que Deus está querendo fazer conosco. Deus está querendo fazer com que a gente seja uma labareda na presença dele, para que as vidas que estão morrendo aí nas mãos de Satanás, eles venham ser salvos através do fogo no altar da nossa vida. Aí Paulo foi buscar lenha. Paulo gostava de oração, irmão. Crente que gosta de orar, irmão, não tem para capeta na vida dele. Olha, Paulo foi lá buscar lenha. Tinha tantos prisioneiros, mas Paulo foi buscar lenha. Aí a Bíblia fala que quando Paulo foi buscar lenha, uma víbora, uma
Pode